Olá, boa noite. Então, o bate-papo de hoje vai ser com o Dr. Bruno Amaral. Ele é pediatra e ele vai tirar diversas dúvidas, né? Vai falar sobre a questão da vacina, manter a vacina em dia em tempos de pandemia, vai falar sobre a questão da vitamina D, vai falar sobre a ansiedade nas crianças, enfim, vai esclarecer, né? Muita coisa no meio desse turbilhão aí que está acontecendo com a gente. Boa noite aí para todos vocês. Fiquem à vontade. Daqui a pouco o Dr. Bruno vai entrar aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Já falei com ele por WhatsApp e ele tá entrando. Vamos aguardar. São muitas dúvidas, né, que as pessoas têm em relação à pandemia, principalmente quando se trata de criança. É tudo muito novo. E a gente tem mil perguntas, mil questionamentos, e aí o Dr. Bruno vai esclarecer. Verdade, Cacau. Muito conteúdo, vai ter muito conteúdo. É... Vamos sair com menos dúvidas desse bate-papo. Só aguardando. Ó, o Dr. Bruno, ele entrou. E agora eu vou esperar ele pedir a solicitação para participar ao vivo, para a gente começar nosso bate-papo. Doutor Bruno, tá aguardando a sua solicitação para participar do vídeo ao vivo, tá bom? Ó, ele enviou. Olá, E aí, tudo bem? boa noite, tudo bom? Demorei a te achar, mas cheguei. Achou? Obrigada, tá, por aceitar e bater esse papo comigo, tá? Nada, eu que te agradeço pelo convite. Obrigado. É sempre bom a gente falar, tirar dúvida, tentar esclarecer aí esses assuntos aí, principalmente em relação ao Covid-19, que é Verdade. o grande assunto aí do momento, né? E é uma Fundo coisa várias nova, dúvidas. né? Que a gente não É, sabe. Ô, é novo doutor, para todo mundo, né? para todo Novo mundo. para a gente, inclusive. É verdade. Deixa eu te perguntar, com essa pandemia, como é que os pais conseguem identificar se um bebê está com uma gripe ou se está com a Covid-19? É muito difícil, na verdade, os sintomas são muito parecidos. Na verdade, são iguais, né? O coronavírus ele causa aí, a gente ainda não sabe completamente, né, toda a fisiopatologia, quer dizer, todo o caminho que o vírus segue a doença, exatamente como ela se processa, né, como ela causa todos os danos. A gente já tem ideia de alguns caminhos aí, a gente já sabe de algumas coisas que acontecem, mas a gente não tem totalmente isso ainda esclarecido. Então, o que a gente sabe é que a gente, né, os sintomas iniciais que a gente vai ter, né, os sinais e sintomas que a gente vai ter, vão ser principalmente febre, né, mas todo mundo se queixa muito de mialgia, né, uma dor no corpo muito importante. A gente pode ter sinais e sintomas de doença de viária superior, então como se fosse uma gripe. Então é muito difícil da gente ter essa diferenciação, né? Porque em tese você pode ter as duas doenças, né? Diferentes, mas tendo sintomas iguais. Pode ter manifestação gastrointestinal, tosse que pode ser seca, mas pode ter secreção também. Então é muito difícil da gente diferenciar isso. O que a gente tem que sempre pensar é que se a gente tem algum caso conhecido, né, algum contato conhecido previamente, a gente tem que sempre pensar no diagnóstico. E aí os exames que a gente tem que pensar em fazer, né, mais diretamente, são colher o painel viral, né, ou fazer uma pesquisa de influenza,
né, que a gente faz normalmente por aspirado de nasofaringe, né? Coloca um catéterzinho lá no nariz, aspira, ou pode fazer por suave, e a pesquisa do suave para a pesquisa do coronavírus também. Então, na verdade, o diagnóstico de verdade mesmo, né, a certeza só vai acontecer se a gente colher esses exames e o resultado for positivo, né, ou negativo, dependendo do que a gente for pesquisar. O painel viral, ou a pesquisa do H1N1, a gente pode, né, pesquisar não só, né, o vírus influenza, mas outros tipos de vírus. É por isso que a gente falou tanto e fala tanto, né, sobre fazer a vacina contra a influenza, porque aí a gente já parte do pressuposto, né, que o indivíduo vacinado está imunizado, portanto não vai ter, né, a doença influenza, né, o H1N1, e aí a gente já parte também desse pressuposto que o coronavírus é mais provável, sabendo que a gente tem outros inúmeros vírus respiratórios que podem causar os mesmos sintomas também, né? A gente tem adenovírus, né, rinovírus, outros vírus bem comuns nessa época do ano também. E no caso assim do pai suspeitar, o melhor é primeiro entrar em contato com o pediatra pelo telefone ou já levar ao consultório ou algum lugar? É, eu sempre converso com os pais dos meus pacientes, né, que é sempre bom a gente estar em contato comigo. Então, primeiro porque sair no meio de uma pandemia, né, no momento que a gente É estava em arriscado, isolamento, né? a gente estava em isolamento social, alguns hospitais viraram, né, grandes receptores aí de pacientes com Covid-19, então expor as crianças pode não ser uma saída muito boa diretamente. Além do que, né, a gente tem indicações mais específicas de procurar o hospital, né? Não é todo mundo que vai ter, especialmente as crianças, que apesar de serem, né, colocadas lá pelo Ministério da Saúde, as crianças abaixo de 5 anos, né, terem sido colocadas como fazendo parte do grupo de risco, a gente não vê, né, as crianças sendo internadas e aparecendo com uma clínica muito mais importante, mais exuberante e evoluindo com gravidade na maioria das vezes. A gente vê muito mais os adultos, né, evoluindo dessa forma. Então, a princípio, a gente vai procurar o serviço de emergência, né, entrar em contato com o pediatra sempre, né? Teve febre, teve alguma coisa diferente do planejado, do esperado, entrar em contato com o pediatra. A gente vai pensar em entrar, né, em ir para a emergência quando a gente tiver algum sinal de gravidade. Então, né, uma criança que está prostrada, é uma criança que tem dificuldade, né, respiratória, que tem esforço respiratório, é uma criança que tem aumento da frequência respiratória mesmo, né, sem ocorrência de febre, que, né, faz a gente pensar em doença de via aérea inferior, né, alguma coisa que acometa o pulmão diretamente. Então, uma criança que tem vômitos inconversíveis, tem diarreia, né, muito frequente, com volume alto. Então, esses sinais de gravidade que a gente tem que pensar nas doenças em geral, né, não só na Covid-19, é que vão fazer a gente pensar em recomendar a ida para emergência. Travou. Oi? Oi, você está me Oi, ouvindo? tá dando uma Estou te ouvindo. travada. Agora tudo bem. Oi. Oi, oi. Eu estou te ouvindo, eu estou te Tá me ouvindo. ouvindo? Não sei se. Tá, agora eu tô te ouvindo. Tinham perguntado lá em cima, por que que as crianças Aham. não têm sintomas tão fortes? Uma boa pergunta. Né, o que a gente sabe é que as crianças são assintomáticas ou oligossintomáticas, né? Elas têm poucos sintomas, uma manifestação mais leve da doença. Existem especulações a respeito disso, né? Nada ainda absolutamente fechado. Parece que algumas das células que, né, o coronavírus infecta diretamente, né, que tem os receptores para fazer essa ligação com o vírus. Nas crianças, a gente não tem tanta expressão dessas proteínas, né? Porque a entrada do vírus nas células se faz através de ligação proteica, né? O vírus tem alguns receptores, encaixa nos receptores das células e eles invadem. Os vírus, em geral, não são todos, né? Não são seres vivos. Eles precisam entrar numa célula e usar o material genético da célula, todo o material, né, que a célula tem para produzir proteínas e se multiplicar. Então, sozinhos, eles não fazem nada, né? Eles são parasitas, né, intracelulares, obrigatoriamente.
Então, parece que as crianças não têm a expressão dessas proteínas que seriam, né, que fariam essa ligação direta para a infecção ser mais importante. Na verdade, a expressão seria menor, né? A gente teria menos ligantes, menos células infectadas, uma produção menor dos vírus. Eu já li também em alguns trabalhos falando que as crianças não transmitiriam, né? A hipótese de as crianças também não transmitirem da mesma forma que os adultos, mas isso tudo ainda é especulação. A gente tem pouco tempo de doença, né? Então a gente está vivendo e aprendendo, né, ao longo do caminho. Então muitas coisas a gente vai, né, ver que daqui a um tempo a gente vai ver que são verdades, outras coisas a gente vai ver que a gente não sabia tanto assim, né, que são um pouco diferentes. Mas a ciência é isso, né? A gente vai mudando, vai estudando as coisas conforme elas vão acontecendo. A gente não tem tempo muito para parar para pensar, né, nesse momento, porque as pessoas estão morrendo, né? Estão sendo infectadas e estão morrendo. Então, os trabalhos, né, pipocam aí todo dia, você vê uns 5, 10 trabalhos por dia. Se a gente for ver a quantidade de trabalhos publicados, né, em revistas científicas nos últimos 2, 3 meses, é uma quantidade absurda, né, só sobre o coronavírus, fora sobre os outros, né, assuntos que a gente vê. Então, a gente ainda não tem muita noção exatamente o porquê que isso acontece. Mas aí sempre me perguntam, né, por que que então as crianças são colocadas como grupo de risco, né, se a gente não vê tantas crianças assim. A gente sempre considera as crianças menores de 5 anos grupo de risco para doenças respiratórias, né, porque a gente sabe que a reserva respiratória das crianças é bem menor que do adulto. O Uhum. que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente usa, quando a gente respira, a gente usa essencialmente um músculo que é o diafragma, né? Que é esse músculo aqui que divide, né, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando a gente precisa de um plus, né, numa quantidade a mais de oxigênio para captação, para a gente captar um oxigênio a mais, a gente precisa usar a musculatura que a gente chama de musculatura acessória. Então, são músculos que a gente não utiliza normalmente para respirar, né? Só que músculo, né, é tudo igual. Então, músculo que você vai usando muito tempo, né? Eu sempre digo que se você correr muito tempo, a sua perna vai ficando cansada. E Sim. esses músculos também vão ficando cansados. Quanto mais a gente trabalha esses músculos, mais condicionamento eles têm. Só que as crianças menores de 5 anos têm pouco condicionamento desses músculos. Então, a gente sempre considera essas crianças como grupo de risco para todas as doenças, né, respiratórias. Ah, tá. Apesar de a gente não ver na prática, né, as crianças evoluindo com gravidade na maioria das vezes. E também tinham perguntado, doutor, lá em cima, qual o medicamento que está sendo usado nas crianças, no caso delas testarem positivo. Depende. A gente vai usar as medicações de acordo com o quadro clínico, né? A gente não trata a infecção, a gente vai tratar a evolução da doença. A gente não tem um remédio ainda que trate, né, que resolva o vírus, né, como a gente tem para outras doenças, como a gente tem aí o Tamiflu, né, o oseltamivir, quando a gente pensa no H1N1, que é um medicamento que atua diretamente, né, na evolução da doença, ele elimina, né, facilita a eliminação viral mais facilmente. A gente ainda não tem esse remédio para o coronavírus. Então, o tratamento, a gente diz que é um tratamento sintomático. A gente vai tratar de acordo com o que a gente tiver de gravidade. Se é uma criança pouco sintomática, que não tem, né, desenvolvimento de nenhuma alteração respiratória, uma criança que tem febre, mas mantém um bom estado geral, a gente, em geral, não vai tratar, né? A gente vai observar. Se ela precisar de oxigênio, né, tiver um esforço respiratório, aí a gente vai usar a oxigenoterapia. Então, o tratamento medicamentoso vai ser muito específico para a evolução clínica de cada criança. A gente ainda não tem uma receita de bolo para tratar, né, de forma igual todos os casos. Também tinham perguntado, doutor, se uma criança, por exemplo, que é asmática, que tem rinite, bronquite, ela também é considerada de risco? Quando a gente tem um tratamento, um acompanhamento regular dessas crianças, a gente diminui o risco, né, de a doença evoluir com maior gravidade. A gente sabe que o Covid-19 é uma doença essencialmente com uma grande resposta inflamatória. A gente tem alguns exames que a gente colhe quando a gente, né, tem infecção, seja bacteriana, seja viral, que a gente avalia a evolução, né, pior ou melhor da infecção de acordo com
aumento ou diminuição, né? Como algumas pessoas aí conhecem a proteína C reativa, né? PCR. A gente vê nesses pacientes a PCR muito elevada, a gente vê interleucina 6, que é outra proteína, né, inflamatória, muito elevada. Então, a gente vê que essas pessoas, né, a gente sabe que quem tem asma, essencialmente, tem uma doença crônica inflamatória do pulmão. Então não é uma doença que melhora, né? Quem tem asma para a vida toda. Então não é uma doença que a gente cura. A gente pode ter períodos longos de remissão, que a gente não vai ter manifestação clínica, mas em teoria a gente tem o que a gente chama de remodelamento pulmonar, né? O pulmão continua lá sofrendo aquela inflamação mínima durante o tempo inteiro de vida do paciente. Então, essas crianças não tratadas adequadamente, né, com uma agudização mais frequente, né, sem um tratamento regular, correm um risco maior de ter uma evolução com gravidade maior. Mas, em teoria, se são bem acompanhadas, tratadas, a gente não tem tanto risco, não. Não tem, não. E tem mais alguma outra doença que a criança também ela pode ser assintomática sem ser a Covid? Tem mais alguma outra? Na verdade, alguns vírus respiratórios a gente pode ter só uma infecção leve ou ser oligossintomático e a gente não tem tanta manifestação assim importante. Mas isso, né, vai variar. Algumas doenças infecciosas são assim. A gente pode chamar, ter o que a gente chama de evolução subclínica. A gente tem a infecção, mas não tem manifestação clínica. Então a gente tem algumas doenças assim. Tá, e além do isolamento social, né, tem mais alguma medida que os pais podem tomar para evitar que a criança adoeça nesse período? O isolamento social é a coisa mais importante, né? Quanto menos, a gente sabe que é uma doença de transmissibilidade extremamente alta, né? Vide que os primeiros casos aí foram relatados em dezembro, mas descobertos em outubro, novembro, e a gente está em junho agora e a doença já se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, a gente sabe que a transmissibilidade é extremamente alta. As medidas de higiene, né, a lavagem das mãos é essencial para todas as doenças respiratórias, né, mesmo que a gente não tivesse Covid, a lavagem das mãos é fundamental para evitar a transmissão de todas as doenças respiratórias, porque o que na maioria das vezes você tem, né, é transmissão por contato com secreção. E o Covid não é diferente, né? A Covid-19 não é diferente. Então é aquela história de você coçou o nariz, coçou o olho, apertou a mão, botou a mão numa caneta que você empresta para o outro, botou a mão no talher que o outro pega, botou a mão no copo que o outro vai pegar e vai beber, você vai transmitir. Vai pegar. Então, duas coisas fundamentais é você diminuir, né, o risco da pessoa que está perto de você, já que se você não vai manter o isolamento, é você diminuir o risco da pessoa entrar em contato com secreção de alguém que esteja infectado. Então a ideia é lavagem das mãos, né, várias vezes, ou o uso do álcool gel, que ficou muito mais difundido depois disso, e eu acho que o álcool gel vai permanecer nas nossas vidas aí por um bom Bom tempo, tempo. né? Eu acho que virou um companheiro fiel de todos nós, como sempre deveria ser, mas a gente nunca fez. E, e eu acho que isso é essencial. Usar máscara, né? Os maiores de 2 anos, a gente não tem indicação de usar máscara para crianças Menores. menores de 2 anos, né? Então, é Pelo isso que eu ia essencial. perguntar. As crianças menores não podem usar. E como é que os pais então fazem? Quando as coisas forem voltando ao normal, como que eles vão, né, fazer para que essas crianças não peguem? Essa é uma grande discussão, né? Estão sendo pensadas aí várias estratégias, até em relação ao retorno escolar, né? Várias estratégias para tentar manter aí aquela distância de segurança de 1,5 m, 2 metros entre as crianças. Isso talvez em sala de aula, em alguns casos seja possível e outros não. Então vai ser um trabalho aí para as escolas trabalharem, né, para as escolas pensarem no retorno. É, hoje em dia, né, é engraçado, algumas maternidades aqui no Rio de Janeiro agora estão colocando face Ah, shield, no neném, aquela máscara nos nenéns, nos bebês, quando fazem o transporte. Eu achei super engraçado ver anteontem isso, até tirei uma foto. E é uma outra forma de você reduzir o risco, né? Ensinar as crianças, né? Colocar desde pequeno o hábito de lavar as mãos, de limpar as mãos,
Usar o álcool gel, dependendo do nível de compreensão da criança também, né? A gente tem que lembrar que algumas crianças têm um risco maior de ingestão disso, então não é para todo mundo, não é para todas as crianças. Então, e essas são algumas coisas que a gente pode pensar em colocar, e eu acho que isso vai ter que virar uma rotina na vida de todos nós. Né? A grande dificuldade que a gente tem é porque a gente não tem esse hábito, não tinha esse hábito comumente, né? E agora a gente foi obrigado a criar um hábito à força, né? Foi na marra. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Começar a pensar e colocar na vida das crianças como rotina, porque aí para eles é fácil, né? Quando a gente aprende desde pequeno, fica muito mais tranquilo da gente colocar isso na nossa vida como uma coisa habitual. É Para a verdade. gente é mais difícil, né? Como tudo na vida. Então, para os adultos e para os idosos é mais complicado a gente fazer, mas se a gente conseguir ensinar isso para as crianças, isso talvez fique bem mais simples do que a gente imagina. Ó, perguntaram aqui, ó, se uma família, uma pessoa for infectada, todos os outros serão? Não necessariamente. Ah, Não não. necessariamente. Não. Na verdade, né, o que você tem que fazer é tentar manter o isolamento, e você pode fazer isso dentro de casa, né, manter as medidas de higiene, tanto que ainda nesse momento, pelo menos até agora, a gente não contraindica a amamentação, né, de crianças cujas mães têm o vírus, né, ou sejam suspeitas de Covid-19. Então, se a gente achasse que isso era tão absurdamente, né, verdade, que um tem, todo mundo vai ter, a gente não estimularia, né, a gente tentaria diminuir muito mais essa contaminação. Existem algumas controvérsias, né, o CDC lá nos Estados Unidos, ele diz para a gente não deixar de amamentar, não deixar de estimular o aleitamento materno, mas para você dizer para a mãe que talvez fosse interessante ela não amamentar, como, né, forma de você diminuir o contágio, né, a contaminação. Então, essa história de que se um tem, todo mundo vai ter, não necessariamente é verdade. E a gente vai tentar evitar usando as medidas, né, de proteção que a gente tem. Usando máscara, usando, né, tomando as medidas de higiene adequadamente. Então, se todo mundo fizer, não necessariamente todos vão ter. E a gente só vai descobrir se a gente colher o exame. E aí, esse é um outro ponto importante também, né? Todo mundo quer colher exame. Todo mundo quer saber se já teve. Todo Sim. mundo quer saber se tem o famoso IgG, né, imunoglobulina É. G, se tem o vírus lá no SUAB. A gente tem que pensar muito bem nisso, porque no mundo inteiro, né, os kits estão muito escassos. Então, se Verdade. a gente sair fazendo teste para todo mundo, toda hora, a qualquer momento, a gente vai acabar perdendo, né, a oportunidade de fazer o teste nas pessoas que estão verdadeiramente contaminadas e sintomáticas. Então, não cabe muito a gente sair fazendo exame para todo mundo, pedindo exame para todo mundo, porque aí você pede hoje é negativo, aí você faz daqui a 15 dias é negativo, Pois aí é. você faz daqui a 30 dias e os exames acabam, né? Isso é uma escassez mundial, não é um problema do Brasil. Isso não é um problema só nosso, isso é um problema do mundo. Então a gente não tem, né, material de proteção individual, né, equipamento de proteção individual, EPI para todo mundo. A gente não vai ter kit para todo mundo. Então, nesse momento, a gente tem que pensar, né, com os olhos da Quem está sabedoria. doente, né, mesmo, né? Pois é, porque senão a gente. Você pode estar privando uma pessoa que está doente de ter o tratamento mais adequado, porque você está fazendo teste de 15 em 15 dias. Verdade. Então, a gente sabe que as pessoas querem saber se já estão contaminadas, estão, né, protegidas. A gente ainda não sabe, ainda existe a história de que talvez, né, uma imunoglobulina G, que a gente normalmente acha lá com 15 dias de doença, né, de pós início dos sintomas. Nem todo mundo aparece com IgG positivo com 15 dias, às vezes isso vai aparecer mais tardiamente, como a gente não sabe exatamente, né, como todas as coisas acontecem na doença ainda. Então, a gente tem que pensar de forma muito racional. Nós que somos profissionais, né, médicos, a gente tem que ser o mais racional possível, conversar com esses pacientes, né, com esses pais, e dizer que não necessariamente, a gente não é necessidade de a gente saber se todo mundo teve ou não. Ainda mais se é assintomático, né? Tá, descobri que tem a doença, e aí? Que eu fui infectado. E aí? Não tem sintoma nenhum, vou fazer o quê?
Pois é, Não não vou tem o fazer que fazer. nada. Não tem nada para fazer. Então você está se utilizando de um mecanismo que pode ajudar outra pessoa para, na verdade, você manter a sua condição clínica, que é não fazer nada. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de pedir os exames, né? E ensinar para as pessoas que nem sempre esse é o melhor caminho para proceder. Ó, perguntaram aqui, doutor, é seguro tomar a vacina logo após ela ser liberada? Quando tiver a vacina para o Covid, é seguro tomar ou é melhor esperar um pouco? Pergunta difícil, né? É o que eu tava pensando aqui. Pergunta, pergunta de prova da NASA. Mas assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quando um laboratório libera uma vacina, né, no mercado, já foram feitos todos os testes, né, que necessitam, que precisam ser feitos para essa vacina ser liberada. Como essa vacina vai se comportar na população mundial é uma resposta diferente, né? Eu não tenho condição de testar em todas as pessoas no mundo. E nem vou precisar testar em todo mundo também, né? Algumas pessoas já vão estar imunizadas. A grande questão é, eu posso tomar vacina e ter uma reação vacinal grave, né? Outras pessoas podem ter a mesma coisa. Aí a gente vai ter que acreditar na ciência, acreditar que os testes foram bem realizados, acreditar que, né, a vacina teve, né, todo o seu processo de aprovação de teste muito bem feito, que se ela está liberada a gente pode tomar, né? É igual pensar no medicamento novo. Medicamento novo chegou ao mercado, eu posso usar? Em É, teoria, sim, sempre né? dá um medo, né? Ninguém colocaria à venda se não estivesse. Eu posso, né? Eu posso tomar e morrer por conta disso? Posso tomar e ter reação grave por conta disso? Pode. Ninguém vai estar livre disso. É, então é uma decisão muito difícil, é uma pergunta muito difícil de responder, mas a princípio, né, se estiver liberado, quando for liberado, a gente vai estar vai ser permitido que todo mundo use, então a princípio não teria por que não usar. Inclusive o grupo de risco, né? Idosos, essas pessoas também poderiam tomar, né? A princípio, né? Vamos ver para quem que eles vão liberar, né? Pode ser que eles liberem para alguns grupos primeiro, depois para outros grupos, então a gente não sabe qual vai ser a faixa etária de indicação, né? A gente tem vacinas que não são recomendadas para idosos, a gente tem vacinas que não são recomendadas para certos grupos etários de crianças, então a gente vai ter que observar aí quando liberarem a vacina, como é que ela vai ser, né? Com que faixas etárias ela vai ser recomendada de administração. Tá. Crianças prematuras, elas têm mais risco de desenvolver doenças ao longo da vida? Depende, a gente tem várias variáveis, né, de que vão falar para a gente se elas vão ter mais risco de ter doença ou não. O prematuro é toda criança que nasce abaixo de 37 semanas, né, de idade gestacional. Então eu posso ter desde o prematuro que vai nascer de 27, 28 semanas ao prematuro que vai nascer de 36 semanas. Eu posso ter um prematuro que vai ficar super bem, não vai ter doença nenhuma, né? Vai nascer com peso ótimo, adequado para a idade, e não vai ter complicação nenhuma. Então, nem não ser prematuro por si não necessariamente expõe essa criança a um risco maior de ter outras doenças, tá? Então, essa coisa de prematuro vai ter risco de ter sempre doenças ao Não. longo da vida não é absolutamente verdade. Muitas pessoas estão falando, né, sobre o uso da vitamina D, né, de fortalecer o organismo. Eu queria saber a partir de qual idade ela é recomendada e eu também queria saber se os pais devem buscar orientação junto ao pediatra antes de dar para a criança. Sempre, sempre. Na verdade, a gente tem algumas recomendações de suplementação, né, de vitaminas ao longo da infância. A primeira que a gente tem, né, indicação de fazer suplementação é vitamina K, que a gente já faz, né, rapidamente ali nas primeiras horas de vida, né, com injeção de vitamina K intramuscular. A criança nasce com estoque baixo, o leite materno não tem uma quantidade de vitamina K adequada, para as necessidades, e a vitamina K é um fator importante para a formação dos fatores de coagulação, né? A gente diz que é um cofator dos fatores de coagulação. Então, se a gente tiver uma quantidade baixa de vitamina K,
a gente pode ter uma doença hemorrágica ainda no recém-nascido, né, que é um indivíduo até 28 dias de vida, doença hemorrágica grave. Então é a primeira vacina que a gente tem, a primeira vitamina Vitamina que a gente D. tem indicação de reposição. E o segundo é a vitamina D, né, que é uma recomendação de alguns anos. A gente tem indicação de repor a vitamina D, porque hoje em dia, né, foi até um post que eu fiz recentemente, gerou uma polêmica grande, né, porque eu coloquei lá que a gente não tem mais indicação de fazer o banho de sol como era recomendado antigamente, né, de deixar a criança diretamente exposta aos raios solares de 5 a 10 minutos, a gente falava de 6 a 8 minutos todo dia, né, a gente sabe que essa prática, mesmo nos horários de menor risco, né, de exposição aos raios solares, isso vai causar, aumenta o risco, né, de câncer de pele, né, ao longo da vida. Então, por conta disso, né, o sol, a radiação ultravioleta é uma grande ajuda para a formação da vitamina D, né? A gente, na pele, a atuação do raio ultravioleta vai se transformar a provitamina D, né, que é a forma inativa, em vitamina D, que é a forma ativa. Então, como a gente não tem mais essa indicação de exposição direta, né, da criança ao sol, a gente faz uma reposição, né, aí já no primeiro mês de vida, a gente vai variar a dose de acordo, isso é uma recomendação, né, mundial, essa dose vai variar entre 400 e 600 unidades, né, dia, de acordo com a região. A gente sabe que no Brasil a gente tem sol aí o tempo todo, mas a gente sabe que em regiões do mundo, né, outras regiões do mundo, o sol, né, nasce às 9 horas da manhã e se põe às 3 da tarde. Então essas pessoas vão ter muito menos exposição aos raios solares, provavelmente vão precisar, né, de uma reposição de uma dose maior. Então a gente tem essa recomendação, a gente sabe que a vitamina D é importante, né, especialmente aí para o metabolismo dos ossos da criança. Existem outras, né, especulações aí das funções da vitamina D, mas a mais importante que a gente tem conhecido é no metabolismo ósseo, né? E então a gente tem a indicação dessa reposição. Outra coisa da vitamina D que ficou relacionada aí, que eu já vi que alguém perguntou, né, assim, em relação ao coronavírus. Isso. A gente teve um texto lá na Itália dizendo, né, que algumas pessoas e tal, se a reposição seria protetora. Isso não foi um trabalho, né, isso foi aconteceu como se fosse um comentário numa reunião e as pessoas acabaram publicando loucamente, porque hoje todo mundo sai correndo para publicar É, tudo correndo, para dizer que, né, parece que exato. todo médico e todas as pessoas viraram repórteres que tem que ter o furo, né, aquela primeira notícia para mostrar que sabe mais que todo mundo. E, na verdade, a gente não tem indicação de tomar vitamina D para prevenir, de tomar vitamina D se a gente estiver doente. Isso não existe, tá? Então, não precisam sair desesperados correndo, comprar vitamina D. Para dar para as crianças. Não, essa indicação e sempre que for usar tanto a vitamina D quanto qualquer outra medicação, é importante que, né, a gente tenha uma orientação médica. A vitamina D em altas doses pode ser, né, prejudicial também. Então, a gente tomar doses, né, aleatoriamente, sem saber o quanto a gente usa, por quanto tempo, de que forma a gente toma, é sempre perigoso. Tá? Então, sempre consultar o médico antes. Perguntaram também se a pessoa que já teve Covid se pode tomar vacina. Quando tiver a vacina, ela deve ser vacinada? Isso a gente não sabe, né? Porque provavelmente não. Provavelmente a infecção deve gerar uma imunidade, mas a gente não sabe se essa imunidade vai ser duradoura, né? Isso vai depender da imunidade que a gente vai ter. Por exemplo, né, o H1N1, a influenza, né, a vacina que a gente tem todo ano, se você ficar gripado esse ano que vem você continua tendo a recomendação de tomar vacina. Então, isso depende, isso varia de doença para doença, isso depende, né, de como esse vírus, de que imunidade esse vírus vai gerar, né? Você pode ter, será que a gente pode pegar e pegar ele de novo, né, um outro vírus? Será que a gente vai ter uma mutação dele que vai permitir com que a gente tenha infecção de novo? Então, ainda é cedo para a gente saber. A gente vai ter que aguardar aí a vacina sair, as recomendações acontecerem,
né, as coisas irem acontecendo conforme as pessoas forem sendo vacinadas, né, para a gente ir redefinindo. E ter a noção, né, e é importante a gente dizer isso aqui, que, né, nem a gente tem várias críticas aí à indústria farmacêutica, né, os laboratórios, né, podem ser feitas várias críticas, mas a gente tem que ter noção de que não existe nada 100% ruim nesse universo, né? Então, assim, os remédios estão aí para a gente usar, as vacinas estão aí para a gente tomar, e é importante que a gente tome as vacinas, né? Parar com essa coisa de conspiração, de que o governo quer vacinar as pessoas para matar as pessoas. Não é nada disso, né? Tem formas muito mais rápidas, muito mais inteligentes, mais fáceis de matar, né? Matar as pessoas do que com vacina. Isso não é inteligente, né? Isso é coisa de filme. Então, parece que a gente está vivendo, né? As pessoas ficam, né, criando coisas de não vou vacinar meu Acreditando filho. naquilo, né? Então assim, não vou vacinar porque a vacina mata, porque é uma forma de dominação. Pelo amor de Deus, né? Existem vários questionamentos para a gente fazer, mas esse não é um deles, né? Então liberou a vacina é segura, tá tudo certo, tá produzindo uma imunidade, né? Vamos orientar, vamos, né, estudar, vamos ler as coisas que são importantes e que verdadeiramente produzem, né, e geram um conhecimento que é produtivo para a gente. Então, ficar nessa teoria da conspiração de que não vou tomar, ou vou tomar essa vacina, não toma outra, né? A gente está vendo aí um monte de gente que não vacina os filhos para algumas coisas que está rezando para ter uma vacina contra o coronavírus. Então, né, as vacinas são importantes, os medicamentos são importantes, né? Eu acho que a gente tem que criticar quando deve ser criticado e aplaudir quando tem que ser aplaudido também. Aproveitando o gancho, né, que você já falou da questão da vacina, nesse tempo de pandemia, as vacinas, né, nas crianças devem ser mantidas ou os pais devem esperar acalmar essa fase para levar a criança para vacinar? A recomendação que a gente tem é de manter o calendário vacinal atualizado, né? A gente não pode esquecer que as outras doenças continuam existindo. Talvez agora em menor, né, em menor escala, porque as crianças não estão mais tendo contato tão importante, especialmente, né, em creches e colégios. Então esse contato é o que mais faz com que essas doenças acabem se espalhando, mas em breve isso provavelmente vai acontecer. Então a gente não pode esquecer de que a gente tem outras, né, outras doenças que são imunopreveníveis, né, que você pode tomar uma vacina e prevenir a ocorrência da doença. As vacinas estão aí para, né, para serem tomadas. A gente tem que lembrar que, mas eu não vou ao posto de saúde porque o posto de saúde tem muita gente doente. Sim, pode ser que sim. Mas a gente tem alternativas para isso, né? A gente pode pagar vacina, pedir para ser feito em casa. Não tem essa alternativa, né? Não tem dinheiro para pagar vacina, quero fazer no SUS. As vacinas do Programa Nacional de Imunizações, né, são extremamente, né, válidas e são uma das coisas boas que a gente tem do SUS e a gente tem que aplaudir, né, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, né, arruma um esquema, vai no posto, conversa, vê se não tem um local para ser administrado. Né? Não quero entrar em contato com um adulto que vai lá tomar, né, a tríplice viral, né, contra o sarampo. Será que a gente não pode, não tem uma salinha específica para a gente fazer uma vacina nas crianças? Não tem um horário que eu possa, né, conversar, o horário que a gente possa fazer de uma administração só para crianças, para não entrar em contato com os adultos? Talvez conversando a gente resolva muitos problemas que a gente acha que são insolúveis, né? Mas a recomendação, né, É resumindo, manter é que vacina em a dia. gente mantenha o calendário atualizado. Tá, e tem pais, né, que são contra vacinar, né, os filhos. E aí, nesse caso, como é que o pediatra deve proceder? A gente sofre um pouco, né? Porque a gente tem todo um calendário, né, que a gente apresenta e, e a gente sabe que o calendário, né, baseado, eu sempre quando eu conheço algum paciente, né, quando tem algum paciente novo, eu dou para os pais o calendário que é da Sociedade Brasileira de Imunizações, né, que também é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um pouquinho diferente do calendário do Programa Nacional de Imunizações do SUS, e a gente vai acompanhando, né, ao longo do tempo as vacinas que vão sendo recomendadas ali.
O nosso papel é recomendar a vacinação, né? Então, a gente sabe que as doenças têm que ser prevenidas e podem ser prevenidas através de vacinas que a gente faz. Então, o nosso papel, como não só como, né, a respeito das vacinas, mas como todas as outras questões, nosso papel é de orientar. E então a gente tem que fazer o máximo possível para essas pessoas entenderem que as vacinas são muito importantes, né? Existem questões legais que a gente pode, né, se utilizar, a gente pode pensar também. A gente sabe até que vários, né, funcionários públicos e algumas empresas pedem o cartão, né, de vacina das crianças para saber se os filhos estão sendo vacinados adequadamente. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que orientar as pessoas também, né? Que eles podem ser é, solicitados em relação a esses cartões de vacina para comprovação nos locais de trabalho. Então, nosso papel essencialmente é de orientar e mostrar as vantagens que a gente tem, né? Mostrar a importância da prevenção das doenças através das vacinas e, né, a gente tem um programa nacional de imunizações que é extremamente válido, é louvável. Como eu disse, a gente tem que bater palma, né? Porque as vacinas estão disponíveis gratuitamente, né? Nas unidades básicas de saúde, então a gente tem que sempre estimular isso. Nesse período de isolamento, né, é normal o sono das crianças ser afetado? De repente, a falta de rotina é responsável por essa mudança? A rotina é uma coisa que as crianças gostam muito, né? Em geral, o ser humano em geral tem muita dificuldade de lidar com aquilo que ele não conhece, né? Sempre que a gente vai fazer uma prova, sempre que a gente vai entrar num emprego novo, você tem sempre uma dificuldade de lidar com aquilo, né? O desconhecido é sempre assustador. Então, para as crianças isso também é muito verdade. Então, quando a gente estabelece rotinas, quando eles sabem, né, o que que vai acontecer, qual é a sequência de eventos, aquilo fica muito mais natural para eles, né? Eles encaram de forma muito mais natural e isso facilita muito. O isolamento, né, a coisa de fechamos as escolas, ficaremos todos em casa durante todo o tempo, né? Não são férias. Você Não está são em casa, férias. mas você pode sair e passear, né? Não são férias que você pode descer para o play e brincar, né, na salinha de jogos lá. Você está em casa trancado. E o isolamento, né, é uma coisa que mudou com a vida de todos nós. Então eu tenho certeza de que ninguém passou por isso impunemente, né? Nós médicos temos o benefício de sair para trabalhar, e isso já desfoca a gente muito, né? Então eu digo que eu não vivi o isolamento da forma que a maioria das pessoas viveu, né? Mas é muito difícil. As crianças, grande parte dos pais relatam isso, né? Mudança de comportamento, né? Muito Sono, importante, né? Dorme mais alteração tarde. dos horários, todo mundo dormindo mais tarde, muito mais exposição a telas do que a gente tinha anteriormente, né? Porque você, com uma criança 24 horas dentro de casa por um período, né, indeterminado, você tem que ter muita imaginação para criar coisas e situações e brincadeiras para entreter essas crianças o tempo todo. Então muita coisa mudou, né? O comportamento mudou, né? A forma de encarar as coisas também mudou, a convivência mais próxima, né, com os pais, né, em alguns casos foi benéfico, em outros casos nem tanto. Então a gente tem que, né, entender que os pais devem aproveitar isso de uma forma mais positiva, né? O tempo que você tem a mais para ficar com seu filho. Ao mesmo tempo, muitos pais passaram a trabalhar em casa. E como é que você trabalha em casa com uma criança que está aqui no seu cangote o tempo inteiro? Né? É muito difícil. Eu tenho pena de quem trabalha em casa porque, né, e tem filho, porque realmente deve ser extremamente difícil. Então, a rotina dos pais também mudou. Então, tudo vai mudar, Tudo né? O mudou também. comportamento mudou, a hora de acordar mudou, a hora de dormir mudou. Então, cabe aos pais também tentar estabelecer isso de uma forma melhor, né? Tentar manter alguns horários, manter algumas, Uma né, rotina, algumas, né? Também, né? Dentro do manter alguns possível. hábitos. Nem tudo vai ser mantido, né? Não tem como a gente viver da mesma forma que era Sim. a vida antes, mas a gente tem que se esforçar para tentar manter
o global, né, o mais comum, o mais absorvível para eles possível. Perguntaram também, doutor Bruno, se as crianças estão mais ansiosas. Eu acho que sim, né? Eu acho que a coisa de não poder sair, de não poder ver a rua, gera uma ansiedade em todos. Algumas crianças não têm nem muita compreensão do que exatamente está acontecendo, né? Então, eles ficam entediados, a gente vê isso em bebê, né? Você pega um bebê de 3, 4 meses, deixa ele deitado no carrinho, Ah, não vai é. dar meia hora, ele vai reclamar. Aí não aguenta ficar olhando para o mesmo teto o tempo inteiro sem fazer nada. Imagine uma criança maior, uma criança de 2 anos, que não vai ter tanta compreensão do que está acontecendo. Né? Não, por que, que eu não posso sair para brincar? Por que, que eu não posso, né, ir para a escola? Então, essas coisas são importantes. Então, é claro que isso gera uma ansiedade não só na gente, né, como nas crianças também. Também tinham perguntado, doutor Bruno, se os profissionais de saúde estão confiantes com a vacina. A gente tem que estar confiante, né? A gente tem que ter a confiança, até porque a gente acredita que vai ser a única forma de a gente prevenir isso, né, mais seguramente. Eu acho difícil da gente encontrar um medicamento que seja, né, o responsável pelo tratamento, né? A gente não vai encontrar o santo grau do tratamento. Eu acho que a vacina vai ser a forma mais eficaz e mais segura que a gente vai ter de prevenir daqui a algum tempo. Não vai ser agora, né? Porque a gente precisa de tempo hábil para a vacina ser produzida, testada e aprovada. Mas eu acho que a gente vai ter que confiar na vacina e acreditar. Então, a gente está realmente muito confiante e querendo que isso seja realmente, né, que seja tão efetivo quanto a gente espera. Também tinham perguntado lá em cima, se a pessoa é grávida, a grávida pegando passa para o bebê. Isso aí isso ainda é um grande questionamento. Tem um trabalho recente aí mostrando que teve não só no leite materno, mas um caso de transmissão vertical, que a gente chama, né? As gestantes são consideradas como grupo de risco. Então, a gente sabe que uma das manifestações que a gente vê muito no coronavírus é a coagulação, né, de alguns pontos importantes. A gente vê coagulação intrarrenal, pode causar insuficiência renal, a gente vê pessoas morrendo de infarto, né, que nada mais pode ser do que um trombo lá na coronária, a gente vê pessoas fazendo AVCs, né, isquêmicos, um trombo lá no sistema nervoso central, né. Então, e a gente sabe que a placenta é um órgão essencialmente vascular. A gente sabe que a placenta é vaso. Resumindo, é isso. Então, a gente tem muito receio de que isso aconteça, né? De que a gente tenha microtrombos que, né, obstruam ali os vasos placentários, isso possa aumentar a incidência de partos prematuros, a gente tem receio de que isso possa aumentar a incidência de abortamentos, né? Então, as gestantes têm que se cuidar, né? A gente ainda está numa fase de questionamentos e a transmissão vertical é um questionamento ainda. Então, quando a gente não sabe se pode acontecer ou não, o melhor que a gente tem que fazer é evitar a contaminação. Né? Se você não está infectado, você não tem como transmitir, seja por transmissão transplacentária ou não. Então, é uma possibilidade. A transmissão vertical é uma possibilidade, sim. Perguntaram também aqui, doutor, para finalizar, se você acredita que é seguro as escolas voltarem às aulas em julho. Essa é uma questão também muito difícil. As pessoas estão fazendo pergunta difícil para mim, né? Nossa senhora, eu tenho que me Tô comprometer tirando as demais aqui, né? dúvidas. É, não, é uma coisa que a gente sabe, o vírus ainda está circulando, né? A gente sabe disso. Então, mas ao mesmo tempo a gente está passando por outros questionamentos. Existe questionamento, né, em relação às questões financeiras, em relação à economia, em relação, né, ao aprendizado das crianças. A gente tem gente aí, né, questionamento se adia ou não adia o Enem, se É. vestibular e provas e com outros concursos. Então, isso é muito difícil, né? A gente sabe que as crianças vão voltar e algumas vão se infectar, não há dúvida, né? Mas
será que se elas voltarem daqui a 6 meses, elas também não vão se infectar? Não sei. O risco talvez seja menor, né? Porque Sim, menor. até quanto mais tempo passa, mais gente vai se infectando, menos o vírus vai infectar essas pessoas de novo, menos vírus a gente vai ter na população. Isso é óbvio. Certamente, né, se esse plano for de retorno, a gente vai ter, né, medidas para tentar minimizar a transmissão. Né? Claro que a gente não vai jogar as crianças no meio da escola e vai lá, né? Se vira e vamos pegar coronavírus mesmo e tá tudo bem. Claro que não. Né? Isso vai ser bem pensado, as escolas certamente vão traçar estratégias, e já existem estratégias, né, de colocar as crianças um pouco mais distantes. Em alguns casos vai ser difícil, mas a gente tem que tentar fazer a coisa de forma a minimizar, né, ao máximo possível a transmissão entre elas. Se é seguro ou não, né, a gente sabe que agora ou depois a gente não vai ter muita segurança para fazer isso. Mas a gente tem que voltar, né, também. Então, existem pessoas estudando isso, né, muito mais do que a gente que trabalha mais direto com os pacientes. Então, se essas pessoas, né, estão pensando, estudando e raciocinando essas coisas, claro que a gente tem os nossos questionamentos também, né, a gente não aceita tudo que falam porque falaram, mas a gente está acreditando que a gente vai ter algumas medidas para tomar de forma que a gente minimize a transmissão entre as crianças, e isso é uma preocupação até porque, né, essas crianças vão voltar a ter contato com outros amigos e vão voltar para casa e talvez tragam o vírus e talvez infecte os avós e que são grupo de risco e vai ter uma segunda onda. Isso tudo é uma especulação ainda muito grande, né? Mas a gente tem que pensar com calma. A gente está no momento agora de refletir com calma e ler. A gente vai lendo devagar, vamos ver o que vai aparecendo aí ao longo do tempo e vamos repensando dia a dia, porque essa pandemia está ensinando a gente todo dia, né? Isso, doutor Bruno. Ó, quem fez essa pergunta falou assim, ó, perguntas difíceis só para quem é bom. Obrigada por esclarecer tanto. Doutor Bruno, Obrigado. ó, eu agradeço mais uma vez, tá, a sua Já participação. acabou, gente. Olha, é mesmo, passou rápido, né? Passou rápido, é. Foi ótimo essa live, muito obrigada. Tá bom por esclarecer aí tanto. E Eu que obrigada aí a quem agradeço. participou. Quem tiver dúvida, tá? Só entrar no Instagram e pode mandar pergunta por direct. Fiquem à Isso, é arroba vontade, Bruno esclareçam. Amaral, né? Underline pediatria, Bruno né? Amaral, underline pediatra. Pediatra. Tá ótimo. Obrigada, Certo? tá, doutor Obrigado a todo Bruno? mundo que participou. Obrigado a você mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Foi um tá? prazer. Prazer é meu. Boa noite. Obrigado, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada. Tchau.